Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Pelas graças de Deus estamos começando, estamos reiniciando, reinício. Todos os dias nós reiniciamos a nossa vida. É uma necessidade do corpo dormir, certo? Tem pessoas que ficam 3, 4 dias sem dormir, mas chega um momento em que o corpo exige do seu administrador, quer dizer, do espírito, que ele durma para se recuperar, se refazer. Para o espírito também é necessário que o corpo durma e ele possa retornar ao mundo espiritual, voltar à sua origem, para não perder totalmente essa conexão de quem ele é ou com que ele é. Imagina se o espírito não pudesse de forma alguma, dentro desse período da encarnação, voltar ao mundo de origem. É como, eu costumo dar esse exemplo, é como uma baleia quando mergulha, ela fica até horas e mais horas, e tem baleia que dura 60 horas, não vou lembrar aqui bem, mas ela fica submersa por um tempo, mas depois ela vem para a superfície buscar o oxigênio, olha só. O mesmo acontece com o espírito, ele pode ficar por muito tempo na matéria, submerso a esse mundo material, mas em algum momento ele precisa ir ao mundo da verdade, que é o mundo espiritual, para respirar a realidade. Mas que realidade, Júlio? A realidade é que nós somos seres eternos e viemos do mundo espiritual, a qual um dia iremos retornar. Estamos aqui de passagem. Gente, por mais que há pessoas que não acreditem na pluralidade da vida, nas reencarnações, fato é que nós estamos de passagem. Olha, existe um vídeo que mostra do micro ao macro. Ô Caio, pega esse vídeo, coloca aí no cantinho da tela para as pessoas entenderem. É um vídeo que está na internet, mas ó, acompanha aqui, ó, aqui embaixo, ó, do micro ao macro. Vai acompanhando, ó. Vai saindo do olho e vai indo. O que é o nosso planeta? Observe, olha o tamanho do nosso planeta diante da imensidão infinita deste universo. A pessoa acreditar que ela vai nascer e viver apenas 100 anos que seja, não é apequenar o poder de Deus? Não é fazer com que o universo, o mundo, torne-se pequenino diante da pequeneza de pensamento? Sem querer julgar as pessoas que não acreditam na reencarnação, mas vendo essa grandiosidade que é o universo, acreditar que vivemos apenas uma encarnação é muito pouco, não é? E que depois que morre tudo se acaba, ou até mesmo sem julgar nada. Depois que se morre, vai ter um julgamento final e acabou. Uns vão ser condenados, outros vão ser abençoados e acabou? Espera aí. Não, a reencarnação explica claramente, passo a passo da evolução do espírito. Passo a passo. Nós vemos espíritos evoluídos no dia a dia. Aqueles que não se apegam a bens materiais, você percebe nele a evolução. O que é evolução? O ser, quanto mais evoluído, mais ele trabalha para servir às necessidades dos necessitados. Veja o exemplo desde Cristo e tantos outros pós-Cristo e antes de Cristo, que se dedicaram à humanidade. Aqui, no nosso tempo, Chico Xavier, a gente vê a evolução do espírito quando ele dedica uma vida inteira à prática do bem. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce ali na Bahia e tantos outros, Mahatma Gandhi e tantos, que são pessoas que ficaram, não passaram. O corpo morreu, mas olha, estamos aqui lembrando deles. Por quê? Porque fizeram
pela humanidade, mostrando a evolução. Agora, aqueles que acreditam apenas em uma vida, eles vão viver. Para quê? E toda essa experiência, todo esse conhecimento, para quê? Não é mesmo? Então, são formas de raciocínio, pensamento, que vai nos dando uma grandiosidade tão grande quanto o universo. De que eu vivo hoje, vou dormir, quer dizer, vou reencarnar, vou acordar, vou reencarnar, vou acordar e assim por diante. Para que fique claro, a reencarnação é como a matrícula de um filho numa escola interno. Você fica ali um prazo para aprender aquela matéria e se formar. Depois você volta para casa e aí por diante. Bom, quem vai abordar o tema é o nosso irmão espiritual Andrei Volopov, um médico cientista, tá? Ele, quando encarnado, ele trabalhou muito para a ciência, desenvolvendo fórmulas de cura e também de aprendizado sobre o organismo humano junto com a ciência espiritual. Foi muito perseguido porque quis trazer cura de verdade, não paliativos, mas a cura de verdade. E com isso foi bombardeado e foi perseguido. Bom, vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir o mundo espiritual. Preparando os nossos corações, as nossas almas para o dia de hoje, nós pedimos, Senhor, que tenhamos paz, sabedoria e força, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Bem, passamos então a palavra ao mundo espiritual, pois aqui, os mortos falam. Pois é, os mortos falam. Que coisa feia, os mortos. Uai, na concepção da matéria, nós morremos. Mas na concepção clara e ampla dos ensinamentos de Cristo, da espiritualidade, nós apenas deixamos o corpo, como aconteceu com Cristo. Ele deixou o seu veículo físico, ele próprio assumiu: olha, vão me matar, mas eu em 3 dias vou ressuscitar. E quando ressuscitou, disse: olha, até falou a Madalena que queria tocá-lo. Não, Madalena, ainda não pode me tocar, que eu estou no campo fluídico. Naquela condição ela não podia. Então assim também acontece com os espíritos que vêm a nós falar, trazer conhecimento. Vamos ouvir nosso irmão Andrei Volopov. Salve Jesus, irmãos. Os reinos do mineral ao celestial interagem diariamente. O reino mineral é responsável por gerar forças, vitaminas, nutrientes, passando assim para o reino
vegetal. Estes absorvem de todos estes minérios, criando força em suas folhas, em suas raízes, em seus caules, no seu tronco. O reino vegetal se dispõe a fortalecer o reino animal. Estes usufruem de todas as forças existentes na natureza, na grama, nas plantas, nas raízes. O reino hominal, em sua condição de raciocínio, misturando estes elementos, criam as vitaminas e forças necessárias para a sustentação dos corpos. O homem racional, afastando-se dos reinos inferiores, tornam-se frágeis. Fragilidade que leva ao mesmo adoecer com facilidade. O reino celestial vem a estes outros reinos, trazendo elementos sutis para que estes possam se fortalecer. As indicações e sugestões trazidas para os irmãos que vêm em busca de cura são estudadas minuciosamente, para que aquela erva, aquela planta, aquele mineral indicado corresponda ao organismo individual de cada um. Os mesmos são magnetizados por forças celestiais para quando este que nos busca encontre naqueles elementos o medicamento perfeito. A junção de todas estas forças leva aquele que deseja encontrar a cura, encontrando assim o refazimento dos seus corpos. Todos os reinos interagem, todos os reinos precisam um dos outros. O reino celestial, conhecido popularmente como o mundo espiritual, sim, necessita do mundo físico, para que neste mundo os espíritos possam estudar as suas fragilidades e vencê-las, incorporando em um corpo formado pelos minérios contidos no planeta. O espírito adquire um veículo. Este veículo possibilita que este espírito, interagindo com outros, a qual tem rancores, tristezas, amarguras, débitos, possa de forma natural vencer, juntando-se num propósito comum, encontrar a paz, a felicidade, na harmonia do convívio entre as pessoas e os reinos. Irmãos, o
contato com a natureza, com as plantas, com a terra. E, principalmente, o contato de um para com os outros é que gera as forças necessárias para que vençam todos os obstáculos. As pessoas geram energia. É uma grande usina de energia o corpo físico. Os corpos se alimentam mutuamente. Quando há uma interação harmoniosa, quando há sentimento, quando há compreensão, a interação entre estes corpos geram vidas, trazendo ao mundo mais um ser para adentrar a essa escola da vida. Esta mesma força que gera um feto, um embrião, também gera células mães, que estas vão produzir outras células, a qual irá regenerar o corpo, um órgão, regenerando assim a vida. A harmonia é fundamental para que haja cura, não apenas do veículo físico, mas a cura da alma. A alma deseja se curar. A providência é tomada pelos reinos superiores celestiais, que possibilita cada um dos espíritos desejosos de cura virem à escola da vida para que possa vencer as mágoas, decepções e tristezas, interagindo harmoniosamente com aqueles a qual no futuro, no passado, tiveram desavenças, encontrando-se numa nova fase de sua evolução, terão oportunidades de interagirem, de se perdoarem e de se ajudarem mutuamente. Irmãos, encontram-se no ambiente neutro de amor, neutro que gera puro amor. Dentro do ambiente, todos são convidados a entrar numa vibração de solidariedade, de humanidade, de amor. Esta vibração gera as forças, a qual são manipuladas pelos engenheiros siderais para criar os medicamentos que cada qual precisa, fluidificando estes elementos que são indicados a cada um, com a disciplina de quem busca a cura, ela sim é alcançada. Esperamos que haja compreensão para que haja a redenção, a regeneração. Salve Jesus, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Quanto conhecimento, né?
Essa interação entre os planos sempre aconteceu, sempre. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, dizia que somos cercados por uma multidão invisível. Nós interagimos com o mundo espiritual de forma tão sutil que nem percebemos. Aquilo a qual é chamado de anjo guardião, sabe? Você já ouviu falar? E o seu anjinho da guarda, filhinha, filhinho. Nós costumamos a dizer isso para os nossos filhos, né? E de fato, o anjo da guarda é aquele espírito que está sempre por intermédio da nossa consciência falando conosco. A consciência é a voz deste amigo que são os nossos olhos no mundo espiritual e trazendo essa visão consciente do que é certo e do que é errado, nos ajudando a seguir o rumo correto. Então a consciência diz, eu não vou fazer isso aí não, isso aí não vai dar certo. Será? Não vai dar certo, eu vou fazer. E acaba tropeçando, para não falar coisa pior, não é? Isso é o anjo guardião. Paulo de Moraes, agora é contigo. Ficamos de falar sobre o erro cometido pelos adventistas em 1844. E este não se referia ao tempo, como se demonstrou pelo argumento sobre as 70 semanas de Daniel. Referia-se à natureza do acontecimento a ocorrer no fim daqueles dias, segundo se mostrou no argumento sobre o santuário em Daniel. Supondo que a terra era o santuário e que a sua purificação devia realizar-se pelo fogo, ao manifestar-se o Senhor desde os céus, esperavam naturalmente o aparecimento do Cristo no fim daqueles dias. E pela sua má compreensão deste ponto, sofreram um esmagador desapontamento, predito na própria Escritura, embora tudo o que a profecia declarava e tudo o que deviam esperar teve lugar nesse tempo com absoluta exatidão. Começou então a purificação do santuário, mas esse fato não trouxe o Cristo à terra, porque a terra não é o santuário, e a sua purificação não implica a destruição da terra, porque a purificação do santuário é realizada com o sangue de uma oferta de sacrifício e não com o fogo. Aqui estava o amargor do livrinho para a igreja, conforme é relatado no Apocalipse, capítulo 10, versículo também 10. Aqui estava a vinda de um como o Filho do Homem, não a esta terra, mas ao ancião de dias, conforme Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aqui estava a vinda do esposo a bodas, segundo a parábola das 10 virgens, narrada por Mateus, ou melhor, narrada por Jesus e consta da narrativa evangélica feita por Mateus, capítulo 25. As virgens loucas disseram então às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam: ide e comprai-o para vós. E indo elas comprá-lo, chegou o esposo. Não se trata aqui da vinda do Cristo a esta terra, porque é uma vinda que precede as bodas. Mas as bodas, isto é, a recepção do reino, devem preceder a sua vinda a esta terra para receber o seu povo, que há de ser convidado para a ceia de bodas, conforme se vê no Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9.
Esta vinda na parábola deve, portanto, ser a mesma que a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, mencionada em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. E diz Jesus na parábola: as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois de o esposo vir às bodas, há um exame dos convidados, para ver quem está em condições de participar na cerimônia. Como último ato antes das bodas, o rei entra para ver os convidados, para verificar se todos estão convenientemente trajados com as vestes nupciais. Todo aquele que, após o devido exame, é achado com as vestes e é aceito pelo rei, não perde mais essas vestes, mas tem certa a imortalidade. Mas a aptidão para o reino é unicamente determinada pelo juízo investigativo do santuário. Portanto, a obra feita no santuário, que é a expiação ou purificação do próprio santuário, não é senão um exame dos convidados para ver quem tem as vestes nupciais. É como diz o próprio Apocalipse: e cada um foi julgado segundo as suas próprias obras. Por conseguinte, até que esta obra tenha terminado, não está determinado quem está preparado para entrar nas bodas. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Esta expressão nos leva desde o tempo em que o esposo vem para as bodas, por todo o período de purificação do santuário ou do exame dos convidados. Quando este exame estiver concluído, terminará o tempo de graça e a porta se fechará. É agora clara a relação da parábola com a mensagem que estamos examinando. Apresenta um período de preparação dos convidados às bodas do Cordeiro, que é a obra do juízo, a que a mensagem nos leva quando declara: vinda é a hora do seu juízo. Esta mensagem deve ser proclamada com o poder assim indicado entre os anos 1840 e 1844, mais especialmente no outono do último ano, levando-nos ao fim das 70 semanas de Daniel, quando começou a obra do juízo ao iniciar o Cristo a obra da purificação do santuário. Como já ficou demonstrado, isto não traz o tempo de graça, e sim o começo do juízo investigativo. Hoje, como no período ao qual já nos referimos, a mensagem do juízo está sendo agora proclamada. Hoje repercute a solene proclamação do juízo a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Mas, meus irmãos, minhas prezadas irmãs, nosso tempo se esgotou e no programa de amanhã nós continuaremos falando a respeito deste tema, as 70 semanas de Daniel, a questão
das suas profecias e esta profecia aqui do Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e também sobre o erro do movimento milerista. Combinado? Então, até lá e aquele fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado a todos, obrigado. Que o seu dia seja repleto de muitas conquistas. A prece que fizemos, procura lembrar dela no seu dia a dia, por favor, lembre dela no decorrer do dia. Afinal de contas, nós pedimos paz, sabedoria e força. Então tenha paz em seu coração, use da sua sabedoria na prática do bem. Resista às tentações do mal, às provocações, resista. Isso é a força a qual nós pedimos, para que você, nos teus atos, nas atitudes, revele que existe Deus sim. Você possa revelar Deus às pessoas do seu convívio, ok? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.